tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os medicamentos. Os medicamentos são compostos utilizados para nos ajudar a melhorar quando nós estamos mal de saúde, para a gente voltar a ficar bem. Esses medicamentos, eles podem ser em forma de xarope, de comprimido, de aspirina, de cápsula, várias formas, ok? Bom, os medicamentos, eles fazem parte de um grupo de fatores que são importantíssimos para que a nossa expectativa de vida suba. Mas o que é expectativa de vida? A expectativa de vida é o quanto espera-se que alguém viva. A expectativa de vida hoje gira em torno dos 70 e poucos anos. Eu posso viver mais? Pode viver muito mais. E à medida que os anos passam, com os aprimoramentos que nós estamos tendo, a gente espera que essa expectativa de vida suba cada vez mais. Há uns 50 anos atrás, a expectativa de vida era que vivêssemos até os 30 anos, 50, 60 anos atrás. Eu acho que é por aí, ok? Bom, quais seriam os outros fatores que ajudam nessa expectativa de vida, que estimulam isso? Nós temos as vacinas. Cada vez que a gente cria novas vacinas, a gente ajuda essa expectativa de vida a subir, porque as vacinas, elas estimulam o seu corpo a produzir anticorpos. E os anticorpos, eles são super importantes para defender o seu corpo contra micro-organismos que tentam invadir, contra os patógenos, que tentam entrar nas substâncias tóxicas e tudo mais vindas de bactérias, que tentam dominar o seu corpo e te derrubar. Então essas vacinas, elas são super importantes. Nós temos também cuidado com a saúde. À medida que os anos passam, a gente sabe cada vez mais o quanto é importante a gente se cuidar, seja mentalmente, para diminuir a quantidade de estresse, seja fisicamente, para a gente ter uma vida que não seja tão sedentária, que a gente evite ter diabetes, seja comendo bem, fazendo exercícios, né, para evitar a obesidade, evitar diabetes, colesterol alto, hipertensão, entre várias outras doenças. Nós temos também as tecnologias para diagnosticar doenças cedo. À medida que as tecnologias avançam, a gente consegue saber se a gente já está ficando doente e tratar essa doença desde o início. Isso acontece principalmente com câncer. Quando você diagnostica o câncer desde o início, a chance de você se curar é muito maior. Ou seja, a chance de você viver mais é maior. E por último, eu já falei, o aprimoramento e desenvolvimento de medicamentos. À medida que os anos passam, os medicamentos, eles vão sendo alterados. Eu vou dar um exemplinho mais pra frente. Esses medicamentos, à medida que são alterados, eles vão se adaptando para as pessoas. Eu vou dar um exemplo da bombinha. Antigamente, a gente só tinha nebulização pro asmático, que ajudava ele a se recuperar das faltas de ar. E também tinha alguns anti-inflamatórios. Bom, os anos foram passando, com vários outros estudos se descobriu primeiro a bombinha. A bombinha, você não precisava mais ficar com o nebulizador ligado na tomada lá, respirando. Agora você poderia sair, viver normalmente, e caso você tivesse uma crise, você pegaria a sua bombinha e tomaria essa bombinha. Bom, mas isso eram medidas emergenciais. Hoje nós já temos remédios que evitam que você chegue a uma crise. Então você toma os remédios a gente chama remédios de regulação. Esses remédios, eles evitam que você tenha crise, eles já preparam o seu corpo. Então, esses remédios, eles foram surgindo ao longo do tempo. Cada vez que passa, aumenta mais ainda a quantidade desses medicamentos que são aprimorados. Outro exemplo é a insulina para o diabético. Cada ano que passa, essa insulina, ela fica mais acessível, ela é absorvida com mais facilidade pelo corpo, com mais rapidez, e entre outros zilhões de medicamentos. E à medida que a gente também descobre novas coisas, então a pesquisa, ela ajuda muito nesse ponto aqui. A pesquisa, seja ela no laboratório, estudando os fármacos que já existem,
seja também a pesquisa de campo, analisando as plantas, analisando substâncias que vêm de animais. Existem muitas e muitas plantas, muitos e muitos animais que ainda não foram estudados e que podem contribuir e nos ajudar a salvar vidas, ajudar a resolver várias doenças que a gente ainda não conseguiu tratar. Bom, além disso, ao longo de todos esses anos, o que foi ajudando essa expectativa de vida aumentar? Eu vou falar o primeiro fator que ajudou muito, que foram as vacinas. Então esse foi o primeiro fator que surgiu e caramba, deu um impulso aí na expectativa de vida. Quando a gente descobriu que a vacina ajudava, ganhamos alguns aninhos aí. Depois a gente tem a identificação de micro-organismos. Eu vou ficar pra cá para dar pra ler. Que identificação de micro-organismos são essas? A partir do momento em que você consegue identificar no microscópio que micro-organismo é aquele, como que ele funciona, como que ele age no seu corpo, aí você sabe como combatê-lo. E isso também impulsionou alguns anos pra gente. E aí a gente tem também transplantes. Que transplantes são esses? Os transplantes de órgãos. Porque quando se descobriu que conseguia passar um órgão de alguém que acabou de falecer para uma pessoa que está sadia, mas que pode vir a morrer por algum problema em um órgão, caramba, isso deu uma impulsionada muito boa nos anos. Então foram vários mais para viver, né? Como se a gente tivesse ganhado vários coraçõezinhos de vida quando se descobriu isso. E aí a gente tem o que até hoje impulsiona sequenciamento genético, porque a partir do momento em que a gente identificou o genoma, ou seja, a gente conseguiu ver todo o código genético que existe, todo o DNA, tudo que está escrito no DNA do ser humano. Quando a gente descobriu todo esse DNA, caramba, agora fica muito mais fácil de saber como algumas coisas precisam se ligar a esse DNA. E isso ajudou muito. Então esse sequenciamento genético nosso facilitou muito. E ele também continua acontecendo porque esse sequenciamento, ou seja, desvendar o DNA dos outros seres vivos, continua nos ajudando. Por exemplo, no vírus aí do corona, a gente tá nessa etapa aqui, criando vacinas, a gente ainda não conseguiu, mas a gente já conseguiu identificar o micro-organismo, então a gente já ganhou alguns passos na frente desse vírus, a gente já sabe quem é ele. Nós temos o nosso sequenciamento, nós sabemos como que ele age no nosso corpo, não sabemos ainda todas as etapas que ele, como se diz, que ele ativa, mas a gente já está nesse caminho. E a gente tem também o sequenciamento do vírus, então a gente já conhece o vírus, a gente está tentando atacar esse vírus e destruir esse vírus. Se a gente não tivesse isso, nós estaríamos muito atrasados. E o último estopim que gera muitos e muitos corações, vidas, né, são as novas tecnologias. Quando a gente aprimora, a gente melhora a tecnologia, seja ela para produzir um fármaco, um remédio, seja ela para observar um micro-organismo no microscópio, ou seja ela na velocidade de diagnóstico das coisas, a gente também ganha tempo, a gente ganha anos de vida. E aí, quando a gente vem com essas novas tecnologias, eu vou dar um exemplozinho. Os fármacos sintéticos alterados, eles surgiram a partir dessas novas tecnologias. Primeiro, o que é um fármaco? Fármaco é uma composição química que é utilizada normalmente para tratar alguma doença, tratar algum desequilíbrio que existe no nosso corpo. Sintético, porque ele não está na natureza, ele foi criado pelo homem. E alterado porque primeiro a gente produziu ele, depois a gente viu que daquele jeito não estava dando certo e a gente foi e mudou ele. Quando a gente mudou ele, caramba, a gente achou um potinho de ouro. Exemplo de um fármaco sintético alterado é a aspirina. A aspirina
foi o primeiro fármaco sintético alterado? Ela vem da casca do salgueiro, que é uma árvore bem grande e bonita. Essa casca, ela solta uma substância. E eles viram que essa substância, ela ajuda a combater infecções no nosso corpo. Só que você absorver a casca não dava certo. As pessoas, elas acabavam tendo vários revertérios, como que se fala? Eu ia falar contraindicação, mas não é contraindicação. Efeitos colaterais. As pessoas tinham muitos efeitos colaterais e às vezes não funcionava, às vezes até piorava. Aí alguém foi lá, estudou essa substância e mexeu um pouquinho nessa substância. E essa substância funcionou. Porém, essa substância, vamos lá, esse remédio que combate a infecção, ele então combate a febre, que a febre é uma resposta nossa a infecções. Então esse composto ele vai combater diretamente a febre causada pela infecção. E aí então alguém foi lá e mudou e caramba, começou a ajudar bastante. Só que mesmo alterando essa substância que a gente encontrava na casca do salgueiro, esse remédio ele ainda fazia mal. Os efeitos colaterais, os efeitos colaterais eles eram muitos. Então eles decidiram mexer nesse composto que eles criaram. E aí então surgiu a aspirina. Aspirina, todo mundo gosta de aspirina, todo mundo já ouviu falar dessa tal dessa aspirina. Bom, e o que é necessário então para criar novos fármacos? Por que nós temos tantas doenças e tem doenças que não têm remédios certos? O que acontece? Por que demora tanto? Primeiramente, para criar novos fármacos você precisa de tempo. É um processo lento, é um processo que normalmente dura anos e é por isso que a gente ainda não tem um remédio certo para o corona, porque são muitas e muitas horas em laboratório testando. O que a gente testa? Primeiro a gente inventa um fármaco, vê se esse fármaco vai funcionar. E aí a gente testa esse fármaco primeiro no laboratório, nas plaquinhas, e fica lá analisando por horas. Depois a gente, caramba, funcionou aqui nessa célula, olha, esse fármaco impediu que essa célula aqui morresse. Vamos ver se isso funciona dentro de um ser vivo, porque dentro de um ser vivo existem várias células e essas células podem atacar esse fármaco e ele pode não funcionar. Então, você põe em uma cobaia. Existem diferentes tipos de cobaias. Veremos isso mais para frente. Depois de você colocar nas cobaias, você testa um tipo de cobaia, vai para um outro tipo de cobaia, tá dando certo, que maravilha! Aí você vai para uma cobaia que é a mais próxima do ser humano e chega lá, não deu certo. Temos que voltar, vamos ter que mexer nessa composição, porque aqui com essa cobaia não funcionou. Então a gente ainda não pode testar nos humanos. Depois de um tempo, quando a gente... e quando eu sei que não testou? Devido aos efeitos colaterais. Se os efeitos colaterais forem muitos, não dá pra usar. Se forem muito fortes, não tem como usar. Aí a gente tem que mexer de novo. Ok, mexemos. Agora as cobaias são pessoas. Colocamos ali nas pessoas e não deu certo. Vai ter que voltar de novo. E vai, devido ao que não deu certo? Efeitos colaterais. Os efeitos são muito fortes. Ou então, não é essa dosagem para o ser humano. Precisa ser mais alta, precisa ser mais baixa. E aí, esse fármaco, ele precisa ser reformulado. E vai sendo reformulado, vai sendo mexido. É como se fosse uma receita de bolo. Ou então, um suco. Vamos pensar em um suco. Um suco, eu vou fazer um suco de, de melancia com limão. Para ficar no ponto certo, você precisa saber exatamente o quanto de melancia você vai pôr no suco, o quanto de limão você vai pôr no suco, o quanto de água, o quanto que você tem que mexer. Ou para fazer um bolo, você precisa seguir a receita certinho. Às vezes esse bolo fica muito duro, às vezes esse bolo nem vira um bolo. E aí você precisa ficar lá recalculando para saber o que deu errado. E isso acontece com os fármacos, ok? A aula de hoje é isso. Beijo, turma. Qualquer dúvida é só me procurar.